Presta bem atenção, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre a peça de memoriais para sua segunda fase do exame de ordem em Direito Penal, você vai encontrar aqui nessa aula, então não sai daí. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Direito Penal, a mais uma aula de segunda fase, sim, e na aulinha de hoje nós iremos estudar a peça de memoriais, também conhecida, é claro, como alegações finais sob a forma de memoriais ou alegações finais na forma de memoriais. Não se preocupe, é tudo a mesma coisa. Nessa aula você vai aprender a redigir essa peça desde o seu endereçamento até os seus pedidos e até o seu fechamento, né? Quais são as suas teses, o seu cabimento, como que você vai identificar essa peça lá no seu exame de ordem. Mas antes, é claro, preciso que você pague aqui a sua taxa, preciso que você dê um like nesse vídeo, sim, dá um likezinho aqui no vídeo, porque o seu dedinho não vai cair, é de graça e me ajuda demais. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aqui, não perde tempo, também me ajuda muito e ao final da aula, né, se você gostar, deixa aqui um comentário bacana, né, dando seu feedback, beleza? Pessoal, lembrando que essa aula aqui é um oferecimento do nosso curso de segunda fase em Direito Penal para a OAB, pela Prodigi Preparatório. Sim, é um oferecimento desse curso, é uma propaganda gratuita aqui para você, escancarada na sua cara, né? Então, se você gostar da nossa aula, sugiro que você clique no link que está aqui no primeiro comentário ou na descrição e conheça os nossos cursos. Belezinha? Vamos lá então, pessoal. Em relação à peça de memoriais, né? Para a gente iniciar, preciso passar para vocês algumas noções introdutórias sobre o assunto. Primeiro, essa peça aqui, ela é a peça derradeira, é a peça final, é o ápice, né? Quase que o ápice da persecução penal, quase que o ápice, melhor dizendo, da ação penal da fase instrutória. Ela é fundamental na ação penal. Como veremos, né, daqui a pouco, quando eu explicar para vocês, situar vocês na persecução penal, essa peça, ela ocorre depois da audiência de instrução e julgamento e logo após a sua apresentação, o juiz vai sentenciar. Então é um momento chave no processo. Ora, teve toda a instrução processual, né? Teve a audiência da instrução e julgamento, as partes foram ouvidas, as testemunhas foram inquiridas, o réu foi interrogado, a vítima foi ouvida e você dispõe ali de um acervo, você enquanto advogado, você enquanto advogada, dispõe ali de um acervo probatório imenso para que você consiga, agora sim, no processo, trabalhar todas as suas teses em cima daqueles fatos, em cima daquelas provas, documentos, testemunhas, enfim, todos os meios de prova. Então é aqui que você vai trabalhar as suas teses de verdade, buscando a absolvição, né, buscando a condenação, se eventualmente você estiver no polo ativo, porque sim, é possível que você esteja no polo ativo, conforme veremos ao final da aula. Mas entendam a importância aqui dessa peça, é a peça derradeira, né? É a hora que você vai mostrar o seu valor como advogado, o seu valor como advogada. Calma lá que já a gente vai aprender a identificar, né? Quero mostrar para vocês o fundamento legal dela, para a gente dar uma lidinha no texto normativo, para que a partir desse texto normativo a gente consiga destrinchar um pouquinho esse conceito e mostrar para vocês um pouco acerca do momento processual dessa peça. Essa é uma peça que está prevista, né, inicialmente lá no artigo 403 do Código de Processo Penal com a seguinte redação: não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais, presta bem atenção, orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Aí você faz a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: professor, aqui está dizendo alegações finais orais, como que é isso? Eu vou fazer alegações finais orais na minha prova de exame de ordem? É claro que não, você não vai fazer porque ainda não existe exame oral no exame de ordem. Você vai fazer de maneira escrita. Olha só, a intenção aqui do legislador inicialmente era que as alegações finais feitas de forma oral, né, verbal na audiência, fosse a regra. Então o que ele quis? A gente vai fazer como regra, né, que o advogado ao final da audiência,
Calma que vai. Ao final da audiência, tanto o Ministério Público quanto o advogado apresentem as suas alegações finais de maneira oral, para deixar o processo mais célere. Mas acontece que essa não é mais a regra, isso é quase como uma exceção na prática, tá? Então, embora no texto de lei a gente consiga observar que essa foi a intenção do legislador, na prática é bem diferente, de modo que na prática os juízes concedem prazo para que as partes apresentem essas alegações finais que inicialmente eram orais, agora em maneira escrita, de modo escrito. Aí quando, senhores, essas alegações finais são feitas de modo escrito e não de modo oral, nós chamamos essa peça de alegações finais sob a forma de memoriais ou alegações finais na forma de memoriais ou somente memoriais, para quem é mais simples, né? Então, os memoriais são as alegações finais feitas de modo escrito, ok? No texto de lei, a preferência é oral, na prática é feito de maneira escrita na maioria das vezes, tá? Mas, professor, tem algum fundamento legal para o juiz conceder esse prazo para que essa peça seja feita de maneira escrita? Sim, é claro que tem. Está no parágrafo 3º do 403, que inclusive o 403, parágrafo 3º, é o fundamento legal dessa peça de memoriais. O que diz esse parágrafo aqui? Vamos lá? O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Perceba que aqui o texto de lei diz que, no caso de complexidade da causa, ou quando for grande o número de acusados, o juiz pode, eventualmente, conceder esse prazo para apresentar as alegações finais de maneira escrita. Mas, na prática, o juiz nem fundamenta, nem diz que, enfim, são vários acusados ou que o processo é complexo. Ele simplesmente vai lá e concede o prazo. Por quê? Porque se ele não concede o prazo e se ele exige que as partes apresentem essas alegações finais de modo oral, o juiz também, na sentença, na própria audiência, terá que prolatar a sua sentença de maneira oral. Ao passo que, se ele concede o prazo para que as partes apresentem de maneira escrita, ele também, olha só, em 10 dias, né, após esse prazo, após a apresentação dos memoriais, poderá, em peça, proferir, né, a sua sentença de maneira escrita com toda a tranquilidade do mundo, ele ou o seu assessor. Ok? Então, resumindo, a lei diz que é oral, traz como exceção a alegação final escrita, que na prática é a mais utilizada, e no seu exame tem que ser utilizada, porque no seu exame não tem prova oral, ok? Então é basicamente isso, esse é o contexto. Mas para você entender de verdade a peça de memoriais, eu preciso que você entenda a persecução penal, entenda onde estamos dentro da persecução penal, afinal de contas, só assim você vai conseguir, no seu caso concreto, identificar que se trata ou não de uma peça de memoriais, tá? Então tem que entender a persecução penal, isso eu falo muito no curso. Se você é meu aluno do curso de segunda fase, você sabe que você passa por esse mapa da persecução penal por todas as aulas, afinal em todas as aulas eu mostro para o aluno onde que ele está dentro da persecução penal e logo no início do curso ele tem acesso a esse mapa, eu explico ele de uma maneira muito específica, tá? Então aqui eu não posso entrar muito nesse mérito porque eu quero que você aprenda sobre a peça. Mas é importante, como eu disse, você saber o momento processual que você se encontra. Estamos justamente aqui, nessa parte destacada em amarelo, né? Então, os memoriais, eles são apresentados, evidentemente, depois da audiência de instrução e julgamento e antes da sentença. Então, o seu caso prático profissional, como nós veremos no próximo slide, ele vai deixar evidente que a audiência de instrução e julgamento já aconteceu, mas ainda não foi proferida a sentença, né? Então tem que saber exatamente aonde começa a ação penal e onde termina a ação penal, sobretudo a primeira instância, que é o mais importante aqui nessa aula. Então, vamos supor o seguinte, né? Vamos imaginar a seguinte situação de modo bem rápido. A acusação foi lá e ofereceu a denúncia, no caso do Ministério Público, porque é uma ação penal pública, nesse nosso exemplo, né? Ofereceu a denúncia. O juiz, ele recebe essa denúncia e manda citar o acusado, e você vai acompanhando comigo aqui por meio desse esquema. O juiz manda citar o acusado então apresenta a resposta à acusação, o juiz analisa a resposta à acusação, verifica se é ou não causa de absolvição sumária. No caso, não é causa de absolvição sumária, ele necessita dar prosseguimento à ação. Não sendo causa de absolvição sumária, ele vai designar audiência de instrução e julgamento.
Na audiência de instrução e julgamento, que é o ápice do processo, na minha humilde opinião, as partes serão ouvidas. Ora, as testemunhas serão inquiridas, a vítima, né, se houver vítima nesse caso, será ouvida e o réu será interrogado ao final. Aí, acabou a audiência, o juiz, em tese, ele passaria a palavra às partes para que as partes apresentassem as suas alegações finais de maneira oral, mas considerando a complexidade da causa e o número de acusados, ele concedeu prazo para que você apresente a peça cabível. E qual peça cabível? Justamente peça de memoriais, tá? Então estamos justamente aqui nesse momento da persecução penal, um momento que ainda não existe a sentença. Se já existiu a sentença no seu caso, se a FGV já narrou a sentença ali, quer dizer que não é nem memoriais e nem resposta à acusação, porque elas já foram apresentadas e já ficaram, ó, para trás, ok? Então esse é o momento da persecução penal. Seguinte, como que a FGV, ela já cobrou essa peça e como que você vai identificar essa peça aqui? Ó, a gente trabalha aqui no curso, pessoal, basicamente com o histórico da banca, né? A gente bate em cima do histórico da banca para que você estude essencialmente aquilo que vai fazer você ser aprovado. Então a gente traça todo o perfil da banca, analisa todas as peças e consegue, a partir disso, pegar um modus operandi da banca, né? Então sempre que ela cobra a peça de memoriais, tem algumas evidências. Lembrando que essa peça aqui é top 2, ou seja, é a segunda peça até a presente data. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo depois de 10 anos, mas até a presente data, até 2021, ainda no meio da pandemia, até essa data, essa é a segunda peça mais cobrada pela FGV, só perdendo atualmente para o recurso de apelação, que é outra peça furida muito importante para que você estude na sua preparação. Mas, como eu disse, tem algumas evidências que a banca sempre deixa ali de modo claro, né, na maioria das vezes, no seu caso prático profissional. Então, quando a peça é memoriais, a banca ela vai deixar evidente que já ocorreu a audiência de instrução e a sentença ainda não foi proferida. Já aconteceu a audiência de instrução e a sentença ainda não foi proferida. Se não aconteceu ainda a audiência de instrução, não há que se falar em memoriais, tá? Então, você cogita uma resposta à acusação. Se já aconteceu a audiência de instrução e julgamento, mas já aconteceu também a sentença, já foi proferida a sentença, também não vai ser memoriais, porque os memoriais estão justamente entre esses dois atos processuais. Beleza? Tem mais um bônus aqui, tá? Quando é peça de memoriais, peça de alegações finais, a FGV, na maioria das vezes, diz que o Ministério Público apresentou a sua peça derradeira, o que você foi intimado para apresentar a sua peça derradeira. A peça derradeira é a peça final, né, que vai concluir ali a ação penal. Então, depois da audiência, primeiramente, o Ministério Público, né, a acusação polativa apresenta os seus memoriais e depois você apresenta os seus memoriais, você enquanto defesa, para atender a ampla defesa e o contraditório. Você só consegue se defender daquilo que você sabe que está sendo acusado, por isso que você apresenta depois. Então é nesse sentido que a FGV ela vai narrar para você que o Ministério Público já apresentou a sua manifestação derradeira e você foi intimado na condição de advogado ou advogada da vítima para apresentar a sua peça cabível. Ok? Então é basicamente assim que a banca traz para você. E trouxe aqui para vocês dois exemplos, né, dois trechos de casos práticos profissionais já cobrados aí pela FGV. O primeiro é o 26º exame de ordem. Perceba que aqui no começo ele já disse que a audiência foi realizada. Aqui trata a segunda audiência porque nesse caso específico teve duas, né? Em regra não existem duas audiências, aqui nesse caso não conseguiram encontrar a testemunha e realizaram outra depois, né? Salvo engano foi basicamente esse o caso, essa situação. Mas enfim, aqui ele menciona, deixa ilustrado para você, evidente que já aconteceu essa audiência de instrução e julgamento, passa ali alguns atos processuais instrutórios e no fim ele diz o seguinte, essa parte destacada em vermelho. Encaminhados os autos para o Ministério Público, foi apresentada manifestação requerendo condenação nos termos da denúncia. Olha só, outra evidência, né? Foi, após a instrução, encaminhados os autos para o Ministério Público
e ele pediu a condenação nos termos da denúncia. Quando o Ministério Público pede a condenação nos termos da denúncia, é outra evidência de que se trata de uma peça de memoriais. Aqui na sequência ele diz que você foi intimado para apresentar a sua peça. Outro exemplo aqui. Recebida, aqui é o 23º exame de ordem, recebida a denúncia durante a instrução, né? Recebida a denúncia, vírgula, durante a instrução, foi ouvido Cláudia, etc, etc, etc. Aqui ele traz uma série de situações que ocorreu na instrução, aí depois ele traz outra evidência, destaque em vermelho, porque eu não tenho tempo de ficar lendo todos os casos para vocês, né? O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, olha só, entregando de bandeja para você, dando aquele toquinho na área para você chegar matando pro gol. Requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. Você, como advogado de Roberta, é intimado no dia 24 de agosto, blá, 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 blá. Não interessa mais, tá? Então é basicamente assim que ela vai evidenciar que se trata de memoriais. Então percebeu? Se você não tem um domínio bom sobre procedimentos, se você não tem um domínio bom sobre o conteúdo de persecução penal, vai ser um pouco mais difícil para você compreender e para você identificar essa peça aqui. Mas eu sempre digo, pessoal, identificar a peça não é o maior dos problemas. Quando você sabe sobre a persecução penal, isso se torna tetinha, mamão com açúcar, e o difícil mesmo passa a ser a identificação das teses. Mas, em síntese, é assim que você vai identificar essa peça no seu exame de ordem. Agora, pessoal, a gente começa a falar um pouco sobre a peça em si, sobre a redação da peça em si, tá? É no curso, lá eu sigo uma sequência que eu passo lá nas aulas iniciais, onde eu trato sobre o diagnóstico. O diagnóstico é um método que a gente elaborou, onde você, enquanto aluno, na sua prova, lá no rascunho faz uma série de 6 questões e vai respondendo essas questões que automaticamente vão estruturar a sua peça, já que eu não recomendo que você faça rascunho da sua peça em hipótese alguma, porque vai demorar demais, né? Então, com base nessas 6 questões, eu também estruturo as aulas de peça, começando aqui, no caso, pela competência. Quando eu falo competência, eu estou tratando do endereçamento, né? Sobre o endereçamento, é importante dizer para vocês ficarem bem atentos em relação ao juízo, se é juiz federal, se é juiz estadual, para que vocês não errem isso na sua prova, né? Aqui você encontra excelentíssimo senhor doutor juiz, que é aquele endereçamento clássico. Muita gente aí já deve estar torcendo o nariz, dizendo que o endereçamento correto atualmente tem que ser ao juízo da 2ª Vara Criminal, por exemplo, né? Porque teve uma mudança lá no 319, inciso 1 do Código de Processo Civil. Concordo, teve uma mudança, mas isso não faz com que esse endereçamento esteja errado. Por quê? O que diz o 319, inciso 1? E eu sonho com o dia que eu não vou precisar mais falar sobre isso. O 319, inciso 1, o 319, de um modo geral, do CPC, ele traz os requisitos da petição inicial. E no inciso 1, ele diz que tem que ser mencionado o juízo a qual é dirigida a peça. E ora, nesse endereçamento aqui já está sendo mencionado o juízo. Então os dois estão certos, nunca vi nenhum problema em relação a isso, desde 2015, 2016, com a vigência do novo Código de Processo Civil. Em relação ao procedimento, eu sempre recomendo que o aluno, quando vai fazer lá a sua estrutura, seu esqueleto, identifique em qual procedimento ele está, né? Isso é importante, sobretudo, em outras peças, mas aqui também é interessante tratar sobre o cabimento dessa peça de memoriais em diversos outros procedimentos. Então a gente sabe que é bem comum cair memoriais em procedimento ordinário, comum sumário, né? E por que não pode cair no júri? O que muita gente não se prepara é para uma situação que já aconteceu, que são os memoriais lá no Juizado Especial Criminal. A gente bem sabe que lá no Juizado Especial Criminal, no GCRIM, aquele procedimento especial, ele é orientado por alguns princípios, dentre os quais a oralidade, a celeridade, né, tudo visando com que o processo seja mais rápido. E justamente por isso, a audiência de instrução e julgamento lá do GCRIM concentra vários atos, como por exemplo a resposta à acusação oral e os memoriais feitos de maneira oral. Mas, entretanto, isso não impede que o juiz conceda prazo também lá no GCRIM para que as partes apresentem alegações finais sob a forma de memoriais, ou seja, alegações finais escritas. Por quê? Porque existe a disposição do 394, parágrafo 5º, que determina, né, que possibilita que exista aplicação subsidiária do procedimento comum ordinário aos demais procedimentos, inclusive ao procedimento especial, que é o que acontece e que é, inclusive, o que aconteceu no 9º exame de ordem, onde sim foi cobrada a peça de memoriais lá no Juizado Especial Criminal. Então fique bem atento em relação a isso e não vai errar também o seu endereçamento, né? Você vai endereçar ao Juizado Especial Criminal.
Em relação à peça de memoriais do júri, aqui está a aula 36, porque eu trato dos memoriais do júri de maneira específica lá no curso, tá? Então aqui não vai ter nenhuma importância para você, mas saiba que existe a peça de memoriais específica para o tribunal do júri. Já em relação ao nome da peça, muita gente se preocupa com esse ponto, com razão também até certo ponto, por quê? Porque você escuta falar sobre memoriais, você escuta falar sobre alegações finais na forma de memoriais e você escuta falar sobre alegações finais sob a forma de memoriais. Qual é a correta? As três estão corretas, né? A gente consegue observar aí um padrão na banca, um padrão na FGV em todas as suas provas que ela vem considerando as três corretas, né? O que gera muita preocupação para o aluno, porque uma vez que você erra o nome da peça, você, sentou. Né? Então, os três nomes estão corretos. Eu, particularmente, recomendo que você coloque alegações finais sob a forma de memoriais, mas as três maneiras estão corretas. Inclusive, esqueci de colocar aqui no slide, mas está aí para você, beleza? Não se preocupe em relação a isso. Em relação ao fundamento legal, né? O fundamento legal vai lá no preâmbulo, que é o preâmbulo, é a qualificação. Aqui no caso você não precisa qualificar o seu cliente porque ele já foi qualificado lá na denúncia. Então, por exemplo, Robertinho do funk, qualificação já qualificada nos autos, vem por intermédio desse advogado, com fundamento no artigo tal apresentar. Esse artigo tal, nessa peça aqui de memoriais, é o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que nós já lemos lá no começo da aula, né? Então, o 403 caput, ele traz a situação dos memoriais orais, né? Tá errado esse termo, porque se memoriais são escritos, então ele traz a situação das alegações finais feitas de maneira oral, e o parágrafo 3º vem e dá a possibilidade das alegações finais serem feitas de modo escrito, por isso que o fundamento da sua peça será justamente esse artigo. Essa é a regra, é o que vem sendo cobrado, é o que sempre foi cobrado, mas eventualmente pode ter uma exceção. Eventualmente a FGV pode tentar surpreender você, porque é isso que as bancas sempre buscam, surpreender o candidato, pode tentar surpreender você com uma exceção. E qual é essa exceção? Pode ser que, por exemplo, o fundamento legal da sua peça seja o artigo 404, parágrafo único do Código de Processo Penal. E quando será? Primeiramente, eu preciso esclarecer para você que a peça não vai mudar em nada, a não ser o próprio fundamento. Só muda o fundamento, o resto permanece a mesma coisa. Teses, pedidos, endereçamento, preâmbulo, tudo o que vai mudar é o fundamento legal que está dentro do preâmbulo. E por que vai mudar e quando vai mudar? Olha só, ao final da audiência de instrução e julgamento, pode ser que o juiz requeira de ofício alguma diligência, ou que alguma das partes requeira e o juiz conceda de ofício alguma diligência, de modo que, por exemplo, queiram ouvir uma outra testemunha que não foi ouvida. Nesse caso, vão realizar outra audiência para ouvir essa testemunha, ou vão esperar a juntada de um documento, se o documento for a diligência, aí feita essa diligência, somente a partir daí as partes serão intimadas para apresentar a peça de memoriais. Quando isso acontecer, o fundamento legal será o artigo 404, parágrafo único do Código de Processo Penal, que é basicamente isso que diz esse artigo. Ordenada diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Aí vem o parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações finais por memoriais e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Tá? Então essa aqui é uma situação excepcional que eu passo para os alunos por questão de peso da consciência. Se cair, beleza, se não cair, beleza também, mas o importante é você saber, é melhor saber nadar e não precisar do que você precisar nadar e não saber, não é? Então, fica aí a sugestão, anota aí porque pode ser importante, pode salvar a sua pele. Aí, em relação ao verbo da peça, né? Toda peça tem o seu verbo. Na peça de memoriais, a gente costuma usar apresentar ou até mesmo oferecer.
Professor, que negócio que é esse de verbo de peça? Eu nunca fiz prática penal na minha vida, nunca fiz prática em nenhuma área e não sei o que é verbo da peça. O verbo da peça é aquela palavrinha que vai finalizar o preâmbulo, né? Então, Joãozinho, é qualificado nos autos, vem por intermédio do seu advogado com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º, vírgula, apresentar, né? Então, a peça de memoriais, você utiliza o verbo apresentar. Outras peças possuem verbos específicos, né? Recurso você vai utilizar interpor, habeas corpus você vai impetrar, embargos você vai opor. Cada peça tem o seu termo adequado e, embora isso não seja objeto de pontuação específica no seu espelho de correção, é interessante que você trate o verbo correto, vai demonstrar conhecimento ali para a pessoa que está corrigindo a sua prova, ok? Bom, em relação às teses, como é que fica? Bom, essa peça aqui, ela admite teses de todos os tipos, das mais variedades. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa peça aqui, ela vai suportar teses preliminares, ela vai suportar teses de mérito e teses subsidiárias. Inclusive, essa é a razão pela qual essa peça de memoriais, isso também acontece com recurso de apelação, essa é a razão pela qual essa peça aqui é muito cobrada na FGV. Ora, a intenção da prova, da banca, é justamente avaliar o teu conhecimento. E peças como essa e como recurso de apelação possibilitam que a banca avalie ao máximo o teu conhecimento, porque são vários tipos de tese que ela pode colocar na sua prova e colocar várias teses. Não é, por exemplo, o que acontece com as peças de liberdade, né? Revogação da preventiva, liberdade provisória, onde você vai trabalhar exclusivamente em relação à situação de liberdade do acusado, né? Se a prisão é ilegal, se a prisão é desnecessária. Fica bem restrito, por isso que peças como essa são pouco cobradas. Até hoje, só uma peça de liberdade foi cobrada na FGV, que foi a peça de relaxamento de prisão em flagrante ou prisão preventiva, se eu não estou enganado. Então é basicamente por isso que essas peças são muito cobradas, né? Você acompanha aqui do lado esse esquema que eu fiz, que são o esquema das teses, né? Para você que não sabe, lá no curso, antes de começar as aulas de peça, né, a gente gasta quase que 20 aulas, quase que a metade do curso, falando só sobre as teses, né? Vocês, quando começam o estudo de vocês sobre a segunda fase, o medo maior de vocês é identificar e redigir a peça prática profissional, mas isso é o mais fácil, porque todas as peças têm uma estrutura padrão, algumas têm algumas peculiaridades, é verdade, mas a estrutura é padrão. Depois que você aprende a estrutura, os fundamentos legais, é fácil redigir. O problema é identificar as teses, e por isso que a gente gasta tanto tempo no nosso curso, no método Prodigy, martelando em cima das teses e sobre as suas classificações, né, para que você consiga efetivamente depois, na metade do curso para frente, redigir com muito mais facilidade a sua peça prática profissional. E é justamente esse esquema aqui que a gente adota, né? Tem os 3 grandes grupos: preliminares, mérito e subsidiárias. Aí dentro de cada uma desses grupos tem os subgrupos de teses, né? Então, por exemplo, dentro de teses preliminares nós temos extinção da punibilidade, teses de nulidade e teses de ilicitude de prova. Então é muito interessante você saber quais são esses grupos, né, para que você consiga colocar no lugar certo na sua prova. Sobre esse ponto aqui, a boa notícia é que aqui no canal tem uma aula onde eu falo especificamente sobre teses. É uma aula exclusiva sobre teses para a sua segunda fase do exame de ordem. Se eu falar que eu vou colocar o link em algum lugar aqui, eu vou esquecer, então nem vou falar para você, mas se você entrar aqui no canal, você vai procurar lá, Professor Cebrian, teses, entra na playlist de segunda fase que você vai achar essa aula, né? Teses de segunda fase, você vai encontrar, tem tudo lá. Mas resumindo, peça de memoriais suporta teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias. Assista aquela aula que você vai entender melhor isso aqui, sobretudo se você está iniciando agora o seu estudo. Em relação aos pedidos. Bom, pessoal, mais um jabazinho aqui, tá? Parece que é jabá, mas não é, jabá é propaganda, mas não é não. Aqui é um slide que eu uso na aula. Então por isso que veio a aula 11. Na aula 11 lá do curso eu falo o seguinte: para cada tese que você alega na sua peça, você deve necessariamente, ao final, lá no tópico dos pedidos, realizar um pedido correspondente. E para cada pedido que você realiza, deve ter um fundamento legal. Então perceba a regrinha, é muito fácil. Para cada tese, um pedido, e para cada pedido, um fundamento legal. Então se você trabalhou uma tese
de prescrição, por exemplo, na sua peça, nos pedidos, você vai pedir a extinção da punibilidade pela prescrição com fundamento no artigo que trata sobre aquela prescrição. É basicamente isso. Fez a tese, realiza o pedido e fundamenta com um artigo, ok? Já em relação ao prazo, que é muito importante também, né? Muitas pessoas acabam negligenciando o prazo e isso pode ser um problema, porque muitos alunos não passam por 0,1, 0,2, 0,3. É justamente o prazo que faz essa diferença. O prazo dessa peça aqui é de 5 dias, né? A gente sabe que o padrão da FGV é exigir que você minute a sua peça e date ela com o último dia do prazo. Então ele vai dizer para você, a banca vai dizer para você no caso, prático profissional, quando que você foi intimado e a partir disso você vai então datar a sua peça com o último dia do prazo. Eu trouxe aqui um exemplinho de exercício para vocês, mas antes é interessante eu passar algumas orientações gerais sobre o prazo processual penal. Primeiro que, ao contrário do prazo processual civil, os prazos aqui eles são contínuos. Isso implica dizer que eles correm em dias úteis e em dias não úteis também. Não é igual processo civil, onde só corre em dia útil. Não, aqui é dia útil e dia não útil, feriado, domingo, sábado, corre normalmente. Mas, aí entra aqui o segundo item, mas se eventualmente, embora ele corra em dias contínuos, né, se eventualmente o primeiro dia do prazo ou o último dia do prazo cair em dia não útil, né, a gente vai prorrogar esse início ou esse final para o próximo dia útil subsequente, o próximo dia útil seguinte. Ademais, aqui no processo penal, a gente conta o início do prazo da data da intimação e não da data da juntada do mandado de citação ou intimação nos autos. Tá? Isso faz uma diferença tremenda, porque se, por exemplo, estamos diante de uma peça com prazo de 5 dias, por exemplo, aqui os memoriais, se o sujeito ele é intimado no dia 1º, mas o mandado de intimação, né, ele é juntado nos autos lá no dia 5, olha a diferença, 5 dias de diferença nessa juntada já é basicamente o prazo que você tem para realizar esse ato processual. Então, você vai comer barriga. Aqui a gente conta na data da intimação. Não importa se o oficial de justiça juntou mandado depois de uma semana. Data da intimação ou citação. Ok? E a última observação aqui é que, como é um prazo processual penal, você não vai contar o dia do início, né? Você vai tirar o dia do começo e vai incluir o dia do final, ao contrário dos prazos de natureza material, de natureza penal, onde você inclui o dia do começo e exclui o dia do fim. Professor, eu não entendo esse negócio aí, não me entra na cabeça esse treco de excluir o dia do final, incluir o começo, excluir o começo e incluir o final. Por isso trouxe aqui para vocês um exemplo prático, tá? Vamos supor que, por exemplo, o sujeito ele foi intimado, você na condição de advogado foi intimado para apresentar a peça de memoriais no dia 1º, uma segunda-feira. Perceba que o esqueminha que eu fiz fica bem fácil de entender. Dia 1º, segunda-feira. Como é prazo processual penal, você vai excluir o dia do começo, né? Que aqui no caso é o dia que ele foi intimado. Então você começa a contar a partir do próximo dia, porque você excluiu o primeiro dia e você vai incluir o último. Já a gente chega lá, né? Basta você excluir o primeiro e começar a contar no dia seguinte, que a conta dá certinho, que fica redondinho. Começa a contar então, aqui no nosso caso, no dia 2, segunda-feira, né? Terça-feira, desculpa. Então fica terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O 5º dia do prazo, ele caiu, olha só, no sábado. Sábado é dia não útil. Então lembre-se que se eventualmente o dia do início ou do final cair em dia não útil, você prorroga para o dia útil subsequente. No caso aqui, dia 8. Né? Então são 5 dias. O 5º cairia no sábado, mas a gente prorroga para segunda-feira, dia 8. Então o último dia para você apresentar essa peça aqui seria no dia 8. Beleza? Então a sua peça dataria dia 8 se você fosse intimado no dia 1º. E para a gente finalizar aqui a nossa aula, espero que já tenha curtido o vídeo, né? Então até aqui já aprendeu muito, curta o vídeo, se inscreva no canal, mas ainda tem algo muito importante para eu falar para vocês, que é isso aqui. Não é porque você está fazendo prova da OAB, que é uma prova para advogado, que você necessariamente sempre estará no polo passivo da ação penal. Tá? Pode ser que, por exemplo, você não esteja defendendo o réu, pode ser que você esteja no lado
ativo da demanda. Aqui não é demanda, pode ser que você esteja no lado ativo da ação penal, ou como assistente da acusação, ou como advogado do querelante em uma ação penal privada, por exemplo. Nesse caso, pode ser sim que você seja intimado para apresentar memoriais, só que pela acusação, nessa condição, por exemplo, de querelante. Se isso acontecer, não se preocupe, não entre em desespero. A estrutura da peça basicamente é a mesma, só vai mudar a sua linha de argumentação. Se na peça que você estava defendendo o cliente, você estava tentando tirar, né, o ferro do cliente, ou seja, tentando absolver, tentando quebrar qualificadoras, trabalhando uma melhoria na pena do seu cliente, aqui é justamente o contrário. Aqui você vai trabalhar a sua vocação para promotor de justiça, né? Você vai pedir a condenação, você vai tentar afastar aquilo que pode ser benéfico ao sujeito, sempre tentando lascar o sujeito, tá? Então aqui vai mudar muito o teu posicionamento, e embora seja raríssimo disso acontecer, pode ser que aconteça, e é preciso que você esteja então preparado, ok? Pessoal, aqui eu analisaria com vocês uma peça prático profissional, resolveria um caso prático profissional já cobrado pela FGV, mas infelizmente eu tenho que deixar isso exclusivamente para os alunos do curso. Então se você quiser aprofundar um pouquinho mais, né, além desse conteúdo gratuito, e estudar uma resolução de peça prático profissional propriamente dita, onde eu vou mostrar para você como que a peça é redigida na prática, eu sugiro que você conheça o nosso curso clicando no primeiro comentário aqui fixado ou na descrição do vídeo, que vai ter o link de acesso para você conhecer, tá? Lá você tem todas as peças práticas profissionais, tem simulados, você tem mentoria individualizada, vai lá e conhece. A nossa aula é basicamente isso. Se não deu like, dá um like agora, se inscreve no canal aí, beleza? Deixa um comentário se gostou da aula e vejo você na próxima aula. Fui!